Olá! Nesse vídeo falaremos sobre o modelo de atenção às condições crônicas, MAC. Um grande desafio para as equipes de atenção primária em saúde é o acompanhamento das condições crônicas. Estas condições são muito prevalentes, multifatoriais, com coexistência de determinantes biológicos e socioculturais e exigem das equipes de saúde uma resposta diferente daquela dada às condições agudas. O que é uma condição crônica, né? Todas elas, tuberculose, diabetes, asma, a própria gestação, por isso que se fala em condições e não só em doenças crônicas, né? Elas têm longa duração e quando são doenças não se fala em cura, a maioria não cura, se fala em estabilização, controle clínico. São complexas, são multideterminadas, precisam de equipes de saúde que trabalhem de uma maneira coordenada para poder ter resultados positivos. E além disso, além de ser muito frequentes, assim, os estudos têm mostrado que é inadequado o cuidado dos serviços de saúde em geral, atenção primária, secundária e terciária. É inadequada a atenção às crônicas. Então tem problema de acesso, o manejo das equipes de saúde nas crônicas é inadequado. E além disso, de modo geral, a resposta do serviço é como se fossem doenças agudas. Os serviços reagem de uma maneira reativa, né? É fragmentado e é esporádico. O MAC busca responder às condições crônicas utilizando recursos de gestão e propondo mudanças na atuação dos profissionais de saúde. Valoriza também o protagonismo dos usuários. Então, o MAC, o Modelo de Atenção às Condições Crônicas, é uma proposta de organização do serviço de saúde para responder melhor às condições crônicas. E ele tem 6 componentes, a proposta, esse modelo tem 6 componentes. O primeiro tem a ver com a organização da atenção à saúde, que é o apoio institucional para que essas mudanças ocorram. O segundo é o suporte a decisões, o uso de protocolos clínicos. O terceiro é um sistema de informação que apoia essas mudanças. O quarto tem a ver com a comunidade, os recursos, conhecer os recursos e fazer alianças com a comunidade para ter mais recursos à disposição. O quinto é reconhecer a importância das pessoas no seu cuidado, então o autocuidado. E o sexto são as mudanças relacionadas à prestação dos serviços de saúde oferecidos pela equipe de saúde. Tem a ver com a estratificação de risco. A estratificação serve para identificar quais são as necessidades de cada pessoa, de cada grupo, do determinado estrato, com um conjunto de ações diversas do que normalmente é oferecido, então atividades coletivas, consultas sequenciais, gestão de caso. A gente sabe que a pressão arterial não tem o mesmo valor, a mesma intensidade para alguém jovem, com hipertensão controlada, que faz todos os seus hábitos de vida, digamos, saudáveis, né? Quanto para aquela pessoa com pressão alta por longos períodos que acabou tendo um AVC, né? E que não consegue adotar, tem um contexto vulnerável. Então, pensando nisso, a gente tem que saber que cada pessoa vai ter uma necessidade específica e nós, enquanto serviço de saúde, vamos precisar ter uma ação que se adeque a essas necessidades, né? Então, a gente bolou uma proposta de estratificação de risco que considera 2 fatores, a gravidade da doença e a capacidade de autocuidado. A gravidade da condição crônica, e aí a gente pode usar o exemplo da hipertensão, do diabetes, das doenças cardiovasculares, mas elas podem se aplicar para todas as outras condições, pode variar desde uma presença de fator de risco apenas, né, quanto um segundo grau, que seria o controle da pressão arterial, o diabetes estando controlados, né. Depois um terceiro grau, que já existe uma alteração que a gente chama de pré-clínica, ou seja, tem alguma alteração laboratorial, a hipertensão e o diabetes não estão controlados e podem evoluir para o grau 4, que é o que a gente chama de lesão em órgão-alvo, que é quando já acontece, né, o infarto, o AVC, a insuficiência cardíaca, a insuficiência arterial periférica, né, o problema de
faltar sangue nas pernas, a insuficiência renal crônica. Então esses seriam os 4 graus de gravidade e certamente cada um vai exigir da equipe de saúde um determinado tipo de atenção. Além de considerar os diferentes graus de severidade da doença, é importante analisar a capacidade de autocuidado para identificar as necessidades singulares de cada usuário. Assim como a doença é diferente, né, tem diferentes graus, as pessoas têm diferentes formas de lidar, né, como a gente estava falando, com seu autocuidado. E é muito mais fácil aquela pessoa que tem uma compreensão adequada da sua condição, que tem um suporte familiar, tem uma rede social, tem onde fazer caminhada, tem tempo, né, entre o jornada de trabalho para fazer uma alimentação saudável, daquelas pessoas no oposto, né? Então a gente acaba dividindo a capacidade de autocuidado em suficiente e insuficiente. Juntando os 2 componentes de análise, de um lado, o grau de severidade da doença e de outro, se a capacidade de autocuidado ela é suficiente ou insuficiente, chegamos então a 5 estratos que vão auxiliar a equipe a definir a melhor estratégia de acompanhamento para cada usuário. Bom, fazendo o cruzamento das variáveis de acordo com a gravidade de doença e a capacidade de autocuidado, a gente vai conseguir fazer 5 estratos. Né? O estrato 1 acaba sendo aquelas pessoas que têm fator de risco apenas, né? Não chega a desenvolver hipertensão, diabetes ou nenhuma outra doença, no caso das doenças cardiovasculares. Essas pessoas, em geral, o que elas vão precisar? Né? De algum grupo que faça caminhada, de alguma atividade que aborde a alimentação saudável, enfim, dentro do tipo de abordagem que essas condições exigem. Né? O estrato 2 já surge alguma condição como hipertensão e diabetes, mas em geral com baixo risco cardiovascular, ou seja, uma hipertensão, diabetes controlado, sem outras comorbidades. Essa situação já exige um pouquinho mais de atenção profissional, mas ainda pode ser feita com o que a gente chama de uma densidade menor, né? Um pequeno número de profissionais, um pequeno número de encontros ao ano, com um maior número de pessoas. Então a gente pode pensar nas consultas coletivas, por exemplo. Né? Já o grau 3 é aquelas pessoas que têm alguma condição já alterada, em geral pré-clínica, mas com um autocuidado suficiente. Né? Essas pessoas, em alguns casos, vão se beneficiar das consultas coletivas, em outros, por ter uma condição de saúde um pouco mais agravada, vão precisar de uma atenção individual. Isso fica mais claro quando a gente vai para o estrato 4, que são ou aquelas pessoas que têm essa alteração pré-clínica com autocuidado insuficiente, ou pessoas que já tiveram um infarto, um AVC, uma insuficiência cardíaca e têm um autocuidado suficiente. São pessoas que vão exigir uma atenção profissional mais densa. Né? E um exemplo de ação que consegue dar conta disso são as consultas sequenciais. E aí, no topo da pirâmide de riscos, né, se a gente pensar nesse modelo de estratos, seria o nível 5, que pega aquelas pessoas com a doença cardiovascular estabelecida e com autocuidado insuficiente. Então a gente vai ver bastante, né, pessoas com amputação por diabetes porque nunca tratou o diabetes, pessoas com AVC acamadas que têm pouco suporte social, têm poucos cuidadores, não conseguem se mobilizar para ter um melhor cuidado, pessoas com insuficiência cardíaca que volta e meia descompensam, acabam internando. Então são pessoas que precisam de um cuidado muito intensivo. E aí para isso a gente recomenda a gestão de casos. A estratificação de riscos reorganiza a atenção às condições crônicas, possibilitando que os profissionais da PS diversifiquem suas ofertas. O MAC é uma estratégia para que a equipe faça o melhor uso do seu tempo no cuidado às condições crônicas, dedicando mais tempo àqueles que necessitam de um cuidado mais intensivo. Se a gente olhar para a estratificação e os diferentes tipos de ações recomendadas, a gente vai ver que as ações menos intensivas são condições mais leves e que vão exigir, né, menos recursos de saúde. Num outro extremo, a gente vai ter aquelas pessoas em gestão de caso que consomem a grande maioria dos recursos do sistema de saúde e que vão precisar de uma ação nossa para ter um benefício, né, tanto para elas quanto beneficiando o sistema e as outras pessoas, né, que se utilizam aí do SUS. É importante lembrar que essa estratificação é uma recomendação populacional. Né? Então, se a gente pegar todos os hipertensos, diabéticos cadastrados, a gente pode
pegar as informações que a gente tem para fazer a estratificação. Mas, invariavelmente, uma que outra pessoa não vai se adequar, né, àquela ação recomendada. Então, se a gente for fazer uma consulta coletiva e vier um senhor muito idoso, né, que só tem a hipertensão controlada, mas não conseguir interagir, tiver dificuldade de audição, talvez seja melhor para ele a consulta individual mesmo, por exemplo. Né? E uma consulta sequencial, que às vezes a pessoa fica um turno na unidade, a pessoa não pode ficar aquele turno, ela só tem 1 hora, de repente a gente pode parcelar essa a ação profissional, né, em diferentes dias. Então a gente tem que ter essa flexibilidade também. A ideia da proposta é facilitar, não dificultar o nosso trabalho. A gente não pode ser tão rígido e só fazer daquele jeito. A metodologia permite conhecer melhor os usuários, as pessoas que têm doença. No momento que você estratifica o risco, dá mais segurança para fazer tanto o cuidado individual como o cuidado coletivo. Então nós tínhamos baixas coberturas, baixo controle das doenças, muitas hospitalizações por condições sensíveis, atenção primária, né? Então por asma, por angina pectoris, por insuficiência cardíaca, por diabetes, por hipertensão. Então, como impactar isso? Então, no momento que se aumentou muito a cobertura, em 4 anos são 5.000 pessoas a mais que estão sendo atendidas. E aumentou muito o controle clínico. O número de hipertensos que têm a pressão controlada abaixo de 120 por 80 passou de em torno de 40% para quase 70%. Como vimos, trabalhar com o MAC pressupõe conhecer a população adstrita e respeitar o princípio de equidade, identificando quais usuários necessitarão de um cuidado mais próximo e quais poderão se beneficiar com ações menos intensivas. O MAC possibilita às equipes de APS aperfeiçoar o uso dos seus recursos e, com isso, obter melhores resultados no cuidado a pessoas com condições crônicas.